Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Picanha da 9, aqui a sua picanha nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Esse programa é inédito e com certeza fará história no Brasil. Porque após eu vir de uma feira hospitalar, eu conheci uma diretora internacional da Biocon. E ela, na realidade, está trazendo a primeira e única empresa a ter um teste exclusivo que faz diagnóstico de Alzheimer na urina. Seja muito bem-vinda, Giulia Lina, diretora internacional da Biocon. Muito obrigada, Marcelo. É uma honra poder participar do seu programa, poder falar um pouco, do que nós estamos trazendo aí para o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Acabei te conhecendo na feira hospitalar. A empresa Biocon é altissimamente conceituada. Você é diretora internacional e está trazendo um teste para diagnóstico de Alzheimer na urina. Então, primeiro, eu gostaria que falasse sobre esse diferencial revolucionário. Aliás, você chama até de um presente para o Brasil, um presente para o mundo. Fala um pouquinho sobre esse teste e nós vamos depois entrar sobre a questão do Alzheimer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que ele não é um diagnóstico para Alzheimer. Por quê? A gente está falando que é um teste que traz, o grande diferencial dele, ele é o rastreio da probabilidade do desenvolvimento da demência que antecede o Alzheimer. Por quê? Porque um positivo, nesse teste, não é um diagnóstico, principalmente quando a gente fala de teste rápido, a gente fala de triagem. Júlia, mas qual que é o grande diferencial, sabe, Marcelo? Que a gente está falando de janela de oportunidade. Quando a gente fala do rastreio da beta-amiloide, a gente está falando de uma proteína que se acumula no cérebro, que vai gerar o estado clínico da demência e do Alzheimer. E o acúmulo dessa proteína, ele acontece 18 anos antes de que a demência esteja instalada, que o quadro clínico da demência esteja instalado. Certo. Então, quando você tem um positivo, que você faz esse rastreio, você está justamente dando para o paciente uma janela de oportunidade de mudança, que pode fazer com que ele tenha um retardo ou até não tenha desenvolvimento, da doença, da demência e do Alzheimer posteriormente. Então, o grande diferencial desse teste é que ele é não invasivo, ele é feito através da urina. Os outros que nós temos no mercado, principalmente os mais conhecidos, que é o PET scan e o líquor, ele depende de uma punção lombar. E também eles acontecem de forma muito tardia. Muitas vezes, quando esses exames atestam o positivo, a janela de intervenção já está fechada. Então, o nosso teste traz, justamente quando a gente fala de trazer o rastreio, a gente traz o quê? Olha, se você der positivo, não há pânico. Você está tendo uma oportunidade de cuidado antes de que tenha alguma coisa, Justamente, que é o diferente do que a gente tem hoje, das outras metodologias. Tá. Me fala um pouquinho o que é a beta-amiloide, Quem descobriu a beta-amiloide e por que isso foi importante para o mundo? Então, primeiro vamos identificar que o seu teste, ele acha a beta-amiloide 18 anos antes e que não é uma condenação que vai ter Alzheimer, a gente pode ter uma intervenção. Mas vamos dar uns passos para trás, para quem não conhece o que é a beta-amiloide, o que aconteceu para o mundo para esse diagnóstico e por que é tão diferente o da urina que nós estamos falando hoje. Perfeito. Eu acho que o mais legal de você trazer principalmente é o que é a beta-amiloide, como foi o descobrimento da beta-amiloide, que é uma coisa que eu fico admirada, que quem está conosco junto nesse teste, quem participou da validação, é justamente o co-descobridor da beta-amiloide, que é o Colin. O Colin é um dos descobridores, teve ele mais um autor, que descobriram a presença da beta-amiloide e a sua relação com a demência e o Alzheimer. Então, veja, eu sempre trago aqui com as pessoas, a gente vai daqui a pouco fazer um intervalo, voou já o primeiro bloco, mas eu falo que, geralmente, pessoas que têm missão de vida e fazem dela o seu legado,
acabam influenciando os outros. E a gente percebe quando entrevistou, às vezes, um médico que virou cardiologista. Por que você virou cardiologista? Ah, porque eu perdi meu pai num infarto e eu podia ter prevenido. Ah, por que você virou oftalmologista? Ah, porque minha avó teve glaucoma, ficou cega e eu quis ser oftalmologista. Então, praticamente, a gente tem um significado, um propósito e até um senso de felicidade, de vida maior, quando nós juntamos a competência, né, essa potência que existe dentro de um teste, dentro de descobrir o beta-amiloide e tudo. Aí, ó, deu tempo para chamar o segundo bloco, mas eu vou continuar nesse pensamento, porque a gente tem esse propósito de vida e juntando a inteligência, a expertise e o propósito. Nós vamos para um leve intervalo e nós vamos falar aqui sobre a prevenção do Alzheimer. Quando chega esse teste, vamos mostrar o QR Code de como você faz para ter mais informação aqui em Jundiaí região. Nós vamos para o intervalo e já voltamos já. Olá, meu nome é Leia Dias, eu sou advogada tributarista, especialista em clínicas médicas e também profissionais de saúde. Você que é médico ou profissional da saúde pode estar se perguntando se as regras da reforma tributária ainda compensa trabalhar como pessoa física. A resposta é quase nunca. Se a pessoa física já sofria com a obrigação até 27,5% do imposto de renda, a reforma tributária do consumo trouxe mais um complicador. A partir de agora, o médico autônomo também precisa lidar com o novo IVA, que é o CBS e a IBS. Mesmo com desconto de 30% garantido para profissionais liberais, a carga tributária total na pessoa física pode ultrapassar facilmente dos 35%. O grande problema é que o médico pessoa física quase não tem insumo e despesas operacionais para gerar créditos tributários e abater essa conta. Portanto, migrar para a pessoa jurídica utilizando o simples híbrido ou lucro presumido continua sendo o caminho mais seguro para proteger o seu faturamento e pagar menos impostos de forma legal. Gostaram da dica? Todas as semanas eu estarei aqui trazendo mais dicas de direito tributário. Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com o Marcelo Menino. Nós estamos falando com a diretora internacional da Biocon, Giulia Lino, que está trazendo para nós, o Brasil, o teste de Alzheimer, chama Dement Test na urina. Lembrando que o teste identifica beta-amiloide, mas não quer dizer que você vai ter o Alzheimer, você pode prevenir, mas essa proteína em acúmulo leva à demência, leva ao Alzheimer. Então, voltando aqui, Giulia Lino, você falou para nós que antigamente existia outros testes, né? Então, Sim.
Como que eram esses outros testes e se ele era dolorido ou não e como que a gente tem agora na urina? Então fala um pouquinho os métodos tradicionais, por favor. Os dois métodos mais conhecidos, né, que são os mais difundidos, é o PET scan, que vai ser por uma questão de imagem, e a punção lombar para coleta do líquor, que é o uso de uma agulha extensa, né, que é colocada na coluna da pessoa para fazer a retirada do líquido cefalorraquidiano. Então, é doloroso, é incômodo e, como eu falei, são testes caríssimos, tá? São testes muito caros. Um PET scan hoje ele vai gerar entre 8 e 12 mil reais para o cliente. Uma punção lombar, né, a coleta de um líquor, a resposta para o paciente, para o diagnóstico, pode demorar até 30 dias, isso é muito importante da gente falar, e principalmente, quando você tem o diagnóstico com esses dois métodos, a janela de intervenção, ela se encontra fechada. Tá. O que é a janela de intervenção para nós? E fala sobre a questão genética e epigenética, para deixar bem claro, porque essa janela de intervenção tem a ver com eu prevenir, certo? Exato, exatamente. Olha, quando a gente falou de janela de intervenção, principalmente, eu acho que está bombando nas notícias também, tem a questão agora dos novos medicamentos, né? Que fazem também a retirada do acúmulo dessa placa, mas a gente tem as questões que é o que a gente conversou da epigenética. Por quê? Existem estudos, artigos publicados pela uma universidade texana, principalmente, que eu tenho um contato, que eles trazem o que para a gente hoje? Que 1 a 2% dos casos que eles estudaram foram casos de Alzheimer desenvolvidos a partir da genética. Os outros casos todos tiveram um envolvimento com a epigenética, que é o que seria? Os hábitos de vida. Então, seriam pessoas hipertensas, diabéticas, que têm uma alimentação ruim com fast food, que geram um quadro de obesidade, que não dormem bem. Recentemente saiu até na Veja a publicação como o risco do Alzheimer ele é aumentado para pessoas que dormem pouco e mal. Então, esses são os fatores que, quando a gente fala de janela de intervenção, são os principais. Então, se você faz um teste de triagem, de risco de diagnóstico, dá positivo, e você sabe que você tem que ter uma mudança de postura, você vai, a partir disso, obviamente com o médico, né, fazer essa pesquisa clínica para você ver, preciso me movimentar mais, melhorar a minha alimentação. A gente, na nutrição, a gente sabe que tem algumas dietas que auxiliam de forma muito positiva na questão do Alzheimer. Por exemplo, dietas mais ricas em ômega 3. Então, assim, justamente essa janela de intervenção que você tem uma oportunidade gigantesca de corrigir problemas, né, situações que no final vão melhorar a sua vida como um todo, não só para a questão da demência. Tá, eu vou pedir para deixar um QR Code do WhatsApp do Fleming aqui na tela, que quem quiser saber mais sobre esse teste, pode entrar aqui, e eu quero que você agora, enquanto o QR Code fica na tela, explique como é feito esse teste, como que é feito a coleta, quanto tempo leva o exame, enquanto o QR Code está na tela, para as pessoas entenderem que não vai ser uma agulha nas costas que vai entrar e puxar líquor, não vai ser 10, 12 mil, é um preço acessível, né? A gente, por questões éticas, não vai falar o preço aqui porque não pode. Mas aí você pode ter informações ali dentro do nosso WhatsApp que está aí no QR Code. Então, como é feito o teste? Como que é feita a coleta? E quanto tempo leva para o paciente receber esse laudo aproximadamente? O mais importante de tudo, o teste que torna ele único, que é o único no Brasil e o único no mundo, é que ele é feito através da urina. Então, a sua urina vai ter justamente a quantidade, se estiver exacerbada, do acúmulo de beta-amiloide. E tem uma urina específica, a primeira do dia, enquanto deixa o QR Code, quem quiser saber mais, existe uma diferença, como que é? É legal que seja feita a primeira urina do dia, sim, mas não é estritamente necessário. A gente sabe que a primeira urina do dia é uma urina que ela vai estar mais concentrada, né, para poder fazer testes em geral com essa amostra,
mas não é um limitante. Tá? A gente não considera uma limitação. As limitações que a gente considera é que tem que ser feito junto, apesar de ser um teste muito simples, porque ele tem que ser feito junto com o acompanhamento de um médico em um ambiente controlado como um laboratório. Por quê? Você tem que olhar, por exemplo, se a pessoa não tem nenhuma questão urinária, porque uma pessoa que não esteja com a sua saúde urinária em perfeitas condições pode ter uma interferência. Uma pessoa que tem... por exemplo, desculpa interromper, tem um problema renal, né? O rim não está funcionando normal. Exatamente. Alguma outra coisa pode interferir no teste. Então, por isso é importante o acompanhamento médico. A gente sempre fala que o médico é soberano. Exatamente, porque você pensa bem, se a pessoa estiver com uma questão, né, renal, ela pode ter uma passagem exacerbada de proteína na urina, mas que não significa que ela está produzindo a mais, significa que é uma questão de filtragem. Então, isso tem que ser analisado. Entendi. Isso é muito importante. Por que que eu falando isso antes? Porque o teste é muito simples. Às vezes, quem nos escuta pode pensar assim, nossa, eu mesmo poderia fazer esse teste. Mas existe toda uma análise, né, do médico, da parte clínica que deve ser feita. Então, não é simplesmente pegar e fazer em casa. Apesar desse teste ser usado dessa forma em diversos países. Mas como que funciona, Marcelo? É uma amostra de urina, ou seja, não é invasivo, é totalmente indolor, é totalmente confortável para o paciente. São 4 gotas de urina, 10 minutos e você já tem o resultado. É um teste rápido que identifica, igual, por exemplo, um teste de farmácia que alguns lugares fazem de HIV, hepatite C. Exatamente. Ele identifica essa proteína acumulada do Alzheimer. Exatamente. Pode levar ao Alzheimer. Exatamente. Então, em 24 horas, por exemplo, eu consigo. Aqui tem um controle de qualidade, vai colher, vai no ambiente seguro. Então, em 24 horas eu consigo liberar esse teste para já se eu precisar repetir, eu ter um controle que, igual os testes rápidos que eu faço aqui, eu pego o prazo máximo mínimo de 2 horas. Como esse teste é um teste novo, em 24 horas eu vou conseguir liberar para o paciente tranquilamente. E com certeza, depois, com certeza, com o tempo também você vai conseguir em 2 horas. É só uma questão de costume. Que legal, muito bom. É impressionante. Como que é o nome desse coautor que também está trabalhando nesse projeto, que conseguiu fazer o teste na urina? O nome dos dois. Primeiro os dois que descobriram e o coautor que está aí junto nesse projeto. Aí, por uma questão ética, eu vou trazer só o Colin, que está junto conosco, tá? Tudo bem, tá. É o Colin Metter, que é um dos co-descobridores, autor de mais de 500 artigos, tem mais de pesquisas, aliás, artigos ele tem mais de 1.000, pesquisas ele tem mais de 500. Ele foi, inclusive em 2025, agora saiu uma publicação dele como coautor sobre o nosso teste no Journal Disease de Alzheimer, que é um dos principais do mundo. Então, quem tiver curiosidade, já está publicado, é recente, 2025, temos todos esses dados. Desculpa interromper, eu vou pedir para o editor deixar um QR Code aqui que leve para a matéria original, tá bom? Legal. Estou falando aqui porque a gente está gravando, porque a Júlia não está em Jundiaí, região. Onde que você está agora, Júlia? Estou em Belo Horizonte. Está em Belo Horizonte. Na nossa sede. Eu tinha que fazer virtualmente. E o teste é revolucionário e a gente vai trazer. Eu falei, eu preciso gravar um programa de TV, preciso levar isso para... Hoje nós temos uma audiência de quase 750 mil pessoas, porque não é só Jundiaí região, nós pegamos outros municípios de Jundiaí, mais do que a região, então esse tem um alcance grande. Então, vou deixar o QR Code da matéria original do coautor, né? Por favor, para vocês verem a questão científica. E também deixar o QR Code do WhatsApp do Fleming, se você quiser saber sobre esse teste, que está chegando agora em junho. Você está vendo essa matéria agora em junho, esse programa vai chegar aqui. E se não chegar, você pode ficar tranquilo que a gente vai entrar em contato contigo. Muito bom, Júlia. Foi extremamente informativo, foi muito importante, mesmo que virtualmente. Eu precisava levar esse conteúdo à população aqui de Jundiaí região. Eu não tenho dúvida que depois isso daqui vai para a internet e vai ajudar outras pessoas. Deus quiser. É Giulia Lino, da Biocon, tá certo? Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a Biocon, com a Giulia Lino,
saber a seriedade, a veracidade, o teste é aprovado, né, me fala sobre os selos da aprovação, para todos saberem que não é uma conversa que não é científica, nada, fala as validações, qual autorização que já existe, para toda a população saber. Nós já estamos registrados e aprovados pela Anvisa. É um teste que tem a certificação europeia internacional, além de ser certificado em mais de 12 países além do Brasil, né? Incluindo a China, Itália, Alemanha, Rússia, tudo que nós temos de referência, né, com saúde. Nós estamos sendo um dos primeiros, então, países também a ter isso daí, né? Porque você citou aí aproximadamente 11, né? Nós estamos aí entre um dos primeiros países, né? A ter também isso, acesso à população, ter esse recurso. Com certeza, com certeza. E é uma tecnologia patenteada, né? Então não vai existir outro no mercado, não vai existir outra empresa que vai trazer isso para nós. O coautor e descobridor da beta-amiloide, né? É isso? Beta-amiloide. Ele, então, na realidade, ele não só descobriu, mas também participou de como a gente levar isso para todo mundo e não ser uma punção ali nas costas da pessoa. E provavelmente o teste chega a ser menos de R$1.000. A gente não sabe o valor exato que vai chegar, mas aqui meio que estipulando, falou, olha, a gente quer que isso ainda baixe o preço, mas vai ser menos de R$1.000 para a população, que a gente não sabe o valor exato ainda. Existe uma questão de chegar a precificar, mas o objetivo é não ser caro ao ponto que é os outros testes e nem ser doloroso como são esses outros testes. Então, mas o que eu mais fiquei encantado foi a descoberta de mais de 10 anos antes, né? Chega a 18 anos antes. 18 anos antes. Eu poder, 18 anos antes, fazer prevenção, mudança de hábito, porque não só é extremamente doloroso para a família, mas imagina você. Olha, eu sei que lá na frente pode dar um problema numa ponte. Se essa ponte eu consigo fortalecer os caibros e fazer coisas que eu, quando daqui 18 anos vou passar, a ponte vai estar boa, eu vou continuar por uma estrada chamada vida. E eu continuar nessa estrada chamada vida e morrer, que todos nós, infelizmente, vamos morrer, mas morrer com um estado igual um passarinho, né? Passarinho não fica demente, né? Passarinho não fica mancando, ele deixa de existir. E aí a vida é finita. Mas explorar o belo da vida, até os últimos suspiros, você podendo se prevenir, para mim foi uma bênção esse programa. Eu tenho que agradecer muito a você, Júlia Lima. Eu que agradeço imensamente, Marcelo. Sei que está à distância, mas esse pesquisador, também agradecer, né? Eu acho que ele tem milhões de agradecimentos, mas chegar ao ponto agora da gente conseguir, né, democratizar o teste, né? Cada vez mais ficar mais barato. E na urina, quantas pessoas podem ser ajudadas? Então, Marcelo, só te interrompendo um pouquinho, eu imagino, a minha percepção, né, como futuro usuário e tudo, que as pessoas a partir dos 45 anos, que é ali quando você começa a se preocupar pensando em uma possibilidade dali a 15, 20 anos, imagina você ter a possibilidade de fazer esse rastreio da sua saúde cognitiva em um check-up anual. Meu Deus. Olha o quanto você pode ter uma mudança de vida, de paradigma para toda uma população, para as famílias, né? Ainda mais falando de um país onde a gente tem subnotificação e ainda por cima a gente tem dados da Febras que 60% dos casos poderiam ter sido evitados. 60% dos casos de Alzheimer podem ser evitados? Podem ser evitados. Esse é um dado da Febras, da Federação Brasileira de Alzheimer. Pessoal, vou deixar o QR Code aqui, quem quiser fazer o teste, pegar informações, esse QR Code vai direto no WhatsApp do Fleming. Aqui em Jundiaí região, se você não está em Jundiaí região e vendo isso, procure informação da Biocon, da Júlia Lino, quem é parceiro da sua região. Se você tem histórico na família, se você tem vontade, eu acredito que esse seria um dos melhores investimentos ou presentes que nós podemos ter. E eu tenho que agradecer muito, tá? Muito, Júlia. Parabéns aí, primeiro, pela pessoa que é, e muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço, por essa informação nesse programa épico, e muito obrigado, viu? Muito obrigada, Marcelo, te agradeço muito. Legal.
Pessoal, esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, nesse programa épico de diagnóstico de Alzheimer na urina. Um beijo no coração de vocês, uma ótima saúde física e saúde mental. E um beijo no coração de vocês. E até a semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10.